Boa tarde, mulheres de oração. Boa tarde, povo de Deus, irmãos ouvintes. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Mais uma vez, nesse fim de tarde, guiadas pelo Espírito Santo, trazendo mais um elo dessa campanha Operação de Milagre. Eu louvo a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz. Esta campanha é uma preparação, capacitação, para que possamos alcançar um nível superior, mais avançado, que nos permitirá viver o sobrenatural e testemunhar os impossíveis se tornarem possível. 19º elo. Tempo de colheita. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, diz a palavra do Senhor: Não dizei-vos que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Levantai os vossos olhos e vede, aleluia! Jesus percorria todas as cidades e povoados, anunciando o Evangelho. A missão não era limitada ou destinada a um público específico. Ele prestava atenção às multidões. E os grupos o seguia. E Jesus ali, olhando, ele notou como a cidade e as aldeias estavam cheias como formigueiro de almas. Era muito povoada. Jesus observava a abundância de pessoas que haviam ali naquelas sinagogas. E Jesus, quando ele percebeu aquele tanto de gente que estava ali, doente, cegos, coxo, em sentido espiritual, sabe? Jesus teve compaixão por eles. Ele compadeceu-se por ver aquelas pessoas, aquelas almas desgarradas e errantes, a ponto de serem destruídas pela falta de visão, no desamparo das multidões. Ali Jesus estava vendo a oportunidade para proclamar o seu reino. Jesus olhou e viu o que ninguém estava enxergando, nem escribas,
nem fariseus. Tampouco os discípulos perceberam que as pessoas estavam ali, aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus viu almas preciosas desmaiando de fome, como ovelhas que não têm pastor. Talvez seja isso que nos está faltando. Levantar a cabeça e olhar com atenção ao nosso redor. E eu já logo digo que motivo para evangelizar não falta. O que falta é a coragem para olhar para esses motivos. Está faltando compaixão pelas almas. Algo que Jesus aqui demonstrava que tinha em abundância. E foi esse sentimento que trouxe Jesus do céu para a terra, que levou ele ali para aquela cruz. A aflição é o objeto da compaixão. E a aflição das almas pecaminosas e autodestrutivas é a maior de todas. Talvez para você, muitas das vezes você pensar, essa pessoa não dá valor nele mesmo. Se ele não dá valor nele, eu também não vou nem importar. Mas são essas almas que Cristo se compadece. Daqueles que têm menos compaixão de si mesmo. Ei, nós fomos chamados para ser imagem e semelhança de Cristo. Nós devemos proceder dessa maneira, com muita compaixão pelas almas, com esse amor e essa característica de Cristo. É isso que nos assemelha a Ele. Ou que deveria, nos assemelhar a Ele. Nós precisamos expandir os nossos limites. Há muitas cidades e povoados que precisa ser alcançado pelo Evangelho do Reino de Deus. E esses lugares não está muito longe, não. Eu creio que pela manhã eu falei aí. Talvez está à sua porta. Talvez está na sua cidade vizinha, no bairro próximo. Talvez está até dentro da sua casa. Basta você erguer os olhos. Há multidões que estão errantes, meus irmãos, pelo mundo. Almas famintas, precisando de alimento e cuidados espirituais. Aflitas por não encontrar a paz, que só pode ser achada naquele que tem as palavras de vida. Assim disse o Senhor, que levantou e te escolheu para uma missão,
Talvez quando você viu o tema, você pensou logo numa colheita vasta para o seu próprio interesse. Mas aqui o Senhor está falando principalmente da colheita espiritual. O Senhor está nos chamando para uma missão. E é uma missão urgente. A missão de evangelização era tão urgente para Jesus que mesmo depois dele ter aquela conversa com aquela mulher samaritana, mesmo depois dele estar com fome, cansado, alguém ofereceu pão para ele, os discípulos ofereceram pão para ele, ele olhou para o pão que foi oferecido para ele e disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que levou Jesus a agir dessa maneira? Foi ele ver a multidão de samaritano. O efeito da evangelização da mulher que conversara com ele à beira do poço, que vinha ao seu encontro para ouvi-lo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó: não, eu não posso comer agora. Tem algo mais importante para mim fazer. A missão do meu Pai é mais urgente. Isso é algo profundo, igreja. Nós não fomos chamados para satisfazer a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos criou. Eu te pergunto agora, dentre tantas metas que você tem estabelecido para sua casa, para sua igreja, tem um plano de evangelização? Dentro desses 21 dias de campanha, você colocou no plano a evangelização? Olha, para mim e para você que é cristão, a nossa prioridade precisa ser buscar o reino. Nós não podemos colocar nenhuma outra prioridade que não seja a proclamação do reino de Deus. A missão é tão urgente que Jesus disse para os seus discípulos: não dizei-vos que ainda há 4 meses até a colheita? Pois eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejavam para a colheita. Olha, as palavras de Jesus eram uma mensagem transmitida assim, ó: a colheita não é daqui 4 meses, não. A colheita é agora. Não havia tempo de esperar. Igreja viva do Cordeiro, mulheres de oração, povo ouvinte, não há tempo. A igreja, as almas não podem esperar. É necessário trabalhar na hora certa.
para que esse período que nós estamos vivendo agora não seja perdido. Se o trigo maduro não for colhido, ele vai cair na terra e vai ser perdido. Pode vir as aves e comer, se as almas que estiverem sob condenação possuírem boa inclinação e não forem ajudadas por mim e por você, agora os seus princípios de esperança vai resultar em nada, e elas serão uma presa fácil para os impostores. O tempo da colheita é cada dia que se chama hoje. É difícil da gente afirmar quantas pessoas nascem e quantas morrem no mundo. Mas diariamente os dados baseados no censo mundial, as estatísticas, podem não ser exatas, mas ainda assim a Organização das Nações Unidas estima que 102 pessoas morram por minuto, ou 148 mil por dia. É muito assustador, não é mesmo? Isso te faz, ou deveria fazer você pensar na urgência da missão. Divulgar o evangelho, propagar o evangelho. A igreja recebeu o poder para isso. Você recebeu o poder para isso. Ou todavia você se esqueceu que tem poder? Ou esqueceu a sua missão? A missão é um trabalho de evangelização. Não é uma tarefa fácil. Ela tem os seus desafios e oferece muito risco. Portanto, é um trabalho compensador. Porque Jesus disse para os seus discípulos: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Amados, aqueles que ceifam da colheita espiritual são duplamente recompensados com salário e com fruto. E não é para uma estação, mas para a vida eterna. O resultado de uma semente que frutifica é extraordinário. Jesus lançou a boa semente. Ela encontrou terreno fértil no coração daquela mulher samaritana. E aquela semente frutificou a 100, 60 e 30 por um. Muitas vezes o trabalho evangelístico é árduo, mas o Senhor Jesus está conosco. A palavra diz que aquele que semeia, que vai semeando, andando e chorando, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Há uma palavra
para os romanos, citada de Isaías, Paulo disse: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. As coisas boas, aqui o apóstolo está se referindo, é a mensagem da palavra de Deus. Mensagem essa que acreditava poder salvar a todo mundo, tanto judeu como grego ou gentio. Mas todavia, como disse Paulo, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essas últimas palavras, irmãos, citadas, nos leva a despertar para a urgência da evangelização. Enquanto nós, a igreja, não ceifa almas para o céu, o inimigo não perde tempo em trabalhar ceifando almas para o inferno. Levanta os seus olhos e veja, branca está a seara, é tempo de colheita. Rica la malagas, ramai de la bachuriandanaias. Ide e pregai o evangelho.